A dor e o sofrimento trazem o quê? Esse tema é muito oportuno. Vejo que alguns dos grandes pensadores filósofos falam a respeito. Aristóteles, filósofo grego, 384 a 322 a.C., discípulo de Platão e tutor de Alexandre. O sofrimento torna-se belo quando alguém suporta grandes calamidades com alegria, não por insensibilidade, mas por grandeza de espírito. A dor é parte da vida virtuosa. Ela testa e fortalece o caráter. Platão, Grécia Antiga, 402 a 347 a.C., mestre de Aristóteles, discípulo de Sócrates, fundou a Academia em Atenas. Na Alegoria da Caverna, o sofrimento é necessário para sair da ignorância e alcançar a verdade. Sócrates, Grécia Antiga, 470 a 399 a.C., considerado o pai da filosofia ocidental. Não deixou escritos, seus ensinamentos são conhecidos pelos diálogos de Platão. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. O sofrimento é um teste moral, revela quem somos e nos aproxima da virtude. Epiteto, Roma, 50 a 135 d.C. A adversidade revela quem somos. O sofrimento é a oportunidade para praticar virtudes. Marco Aurélio, Roma, 121 a 180 d.C. O obstáculo é o caminho. A dor é parte do processo de crescimento interior. Sêneca, Roma, 4 a.C. a 65 d.C. O fogo testa o ouro. A dor é uma chance de mostrar virtude e força moral. Davi, rei de Israel, 1000 a.C., poeta e guerreiro. Autor de muitos salmos na Bíblia, viveu intensamente o sofrimento, a culpa, a redenção e a fé. É descrito como um homem segundo o coração de Deus em Atos 13, 22. Em Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi expressa dor profunda nos Salmos, mas também fé e crescimento. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesses os teus decretos. Ele mostra que o sofrimento pode ser pedagógico e espiritual. Salomão, Israel, 970 a 331 a.C. Foi considerado o homem mais sábio da terra em sua época. Isso está registrado em 1 Reis 10, 23. Um dos textos mais sábios e conhecido por todos, Eclesiastes 3, 4. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Reconhece que o sofrimento é parte natural da vida. Eclesiastes 7, 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. A dor nos ensina mais do que o prazer. Ela nos torna conscientes da finitude e nos leva à reflexão. Eclesiastes 7, 3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. A dor pode purificar e amadurecer o espírito. Apóstolo Paulo, Império Romano, 5 a 67 d.C. Romanos 5, 3, 4. O sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. O que todos esses pensadores, filósofos e grandes nomes da história pensam em comum sobre a dor e o sofrimento? 1. A dor é inevitável. Todos reconhecem que o sofrimento faz parte da condição humana. Todos concordam que a dor é vista como algo que ninguém escapa. Ela é universal. 2. O sofrimento pode ser transformador. Mesmo os que veem a dor como negativa, como Schopenhauer ou Levinas, admitem que ela molda o ser humano. Para Nietzsche, Frankl, os estoicos e Salomão, a dor é um catalisador de crescimento, virtude e sabedoria. 3. O modo como reagimos à dor é mais importante que a dor em si. Epiteto, Marco Aurélio e Paulo na Bíblia dizem que a atitude diante do sofrimento define seu impacto. A dor pode nos destruir ou nos fortalecer,
depende de como a enfrentamos. 4. O sofrimento revela quem somos. Sócrates, Sêneca e Davi mostram que a dor expõe o caráter verdadeiro. Ela nos obriga a olhar para dentro e descobrir nossa essência. 5. O sofrimento pode nos aproximar de Deus ou do sentido da vida. Salomão e Paulo veem o sofrimento como um portal para o despertar espiritual. Frankl afirma que dar sentido à dor é essencial para suportá-la. Em resumo, a dor é um mestre severo, mas justo. Ela nos ensina, nos testa, nos transforma, e todos esses pensadores, mesmo com visões diferentes, concordam que não há evolução sem enfrentamento. Agora que fiz esse pequeno pano de fundo para que possamos refletir, quero fazer uma pergunta. Por que fugimos do que pode nos fazer crescer? Por que nós oramos para evitar a cruz que irá nos santificar? Nós tentamos a todo jeito fugir do processo, de forma desesperada, evitar coisas que, na verdade, mais irão nos ajudar do que nos matar? Isso não seria hipocrisia? Porque lemos em Romanos 8:28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas, se verdadeiramente cremos nisso, por que em meio à primeira adversidade nos desesperamos? Queremos fugir, correr, gritar. Sabe, fugimos da cruz. Sendo que ela é a ferramenta para nos santificar, se olharmos para o Evangelho, vamos observar que é perceptível que ele mostra de uma forma louca aos olhos humanos, que precisamos andar na contra da lógica racional da realidade humana. Na Bíblia vemos que existe uma satisfação, realização no sofrimento, porque entendemos que existe um propósito sim. A Bíblia nos fala, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Perplexos, mas não desanimados. Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que isso significa? O sofrimento não é sinal de abandono, mas de formação. A ciência reconhece algo que acontece no corpo humano, mais precisamente nas crianças de 3 a 13 anos, a chamada dores do crescimento, que é o momento em que a criança começa a crescer, é necessário passar por esse processo. E a Bíblia ressalta que a alegria não vem da dor em si, mas do que ela produz, que é fé, caráter, esperança, intimidade com Deus. A Bíblia nos convida a ver além da dor, enxergar o processo divino que está acontecendo. Mas, no passar do tempo, hoje as pessoas, ao encontrar Jesus, querem ser santificadas, querem milagres, mas sem precisar mudar, crescer, sem passar pela cruz, sem passar por lutas ou provações, querem poder ser aperfeiçoados sem passar pelo sofrimento. E como o ser humano gosta desse novo sentido que foi criado, esse conceito, mas como pode alguém falar que venceu sem nunca ter passado por uma batalha? Talvez você me pergunte, o que estou falando? Uma vitória sem uma luta? Em Apocalipse 2, 7 e 1, Jesus promete, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Em Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em Apocalipse 2:17, ao que vencer, darei do maná escondido e uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Em Apocalipse 2:26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. E ele continua, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Não essa coisa atual que muitos falam que é só vitória, que é só vir para Jesus e nunca mais terá problemas. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia prega. Como nossas igrejas podem fazer cultos onde a orientação e ensinamento é fugir dos problemas? Já observou que passamos a vida inteira tentando fugir de problemas?
E por isso ficamos perdendo tempo andando em círculos, pois é através desses pseudo-problemas é que vamos viver nosso propósito e passar para o próximo nível. Nós só queremos palavra de autoajuda, palavra de afirmação, mesmo quando fedido, catingueto, sujo, mesmo assim queremos que todos nos falem que somos cheirosos, limpinhos, lindos. As adversidades são ferramentas que nos fazem crescer. Tentamos correr das cruzes que nos santificam. O próprio Jesus falou: eis que no mundo tereis aflições. E ele manda tomarmos nossa cruz e segui-lo. É triste falar, mas nossas orações são feitas no propósito de nos salvar. Muitos vêm para a igreja por medo, porque não querem ir para o inferno. E a proposta passada é qual nas igrejas? Aceite Jesus para não ir para o inferno. Aí o cidadão aceita por medo de ir para o inferno, mas nunca vai viver a plenitude do relacionamento com Cristo. E um relacionamento onde o medo reina não é um bom relacionamento. Igrejas fazem campanhas, pregadores fazem discursos, vão na internet com a proposta de nos salvar. Isso nos atrai porque é o que queremos. Queremos uma pregação que nos salva para um emprego melhor, uma pregação que nos salva para uma casa melhor, uma pregação que nos salve de relacionamentos tóxicos. E pior, o slogan de hoje que é falado: abra mão de pessoas que te prejudicam. Pensa comigo, já pensou se Jesus pensasse assim? O que seria de mim, de você? E se você fala que acredita em Cristo, então você deve acreditar na Bíblia e o que Jesus ensinou. E se somos chamados de cristão, é porque somos imitadores de Cristo. Então nosso papel deveria ser imitar a Cristo. O problema é que somos egocêntricos. Só pensamos no que é bom para nós, no que queremos. Mas tem pessoas que não têm como viver junto. Tem gente que quer me prejudicar. Sim, tem gente que vai nos prejudicar. Mas no plano de Deus, isso vai nos salvar. É como ele fala em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nós não enxergamos o que Deus enxerga. O que parece para a morte é para a vida, e o que parece para a vida é para a morte. Deus nos chama para trilhar um caminho inverso do qual nós queremos caminhar. A proposta de Jesus nunca foi de uma oração para livrá-lo da cruz. Não é isso que Jesus ensina os discípulos a construir. Jesus não ensina os discípulos para se encherem de poder, para seu bel prazer, para usar a seu favor. Essa nunca foi a mensagem de Cristo. Jesus não fugiu da cruz. Jesus foi na direção dela, porque nela se cumpriria seu propósito. Sabe, Jesus fala: cada um tome sua cruz e siga-me. Mas a cruz representa perda, morte, ausência de brilho, ausência de popularidade, ausência de status. A cruz é um lugar frio, solitário, pesado. Mas entenda, a Bíblia fala da unção, e na Bíblia, na tipologia bíblica, a unção tem referência com o óleo. E o óleo, para ser extraído principalmente da azeitona, fruto da oliveira, uma árvore comum na região do Mediterrâneo e muito presente em Israel, na época de Jesus, existia um tipo de equipamento chamado prensa de azeite. Essas prensas de óleo eram conhecidas como lagar de azeite, ou em hebraico e aramaico, Getsemane, que literalmente significa prensa de azeite. Jesus foi no Getsemane. No lagar de azeite, a prensa era feita por duas pedras, uma sobre a outra, sendo assim feito um tipo de prensa chamado de mós circulares. Pedras de moagem usadas em prensas manuais ou movidas por animais podiam pesar entre 300 quilos a 1 tonelada, dependendo do tamanho e do tipo de prensa. Essas pedras eram empurradas manualmente por trabalhadores ou puxadas por animais, geralmente bois ou burros, que giravam em círculos para movimentar a mó. E o fruto do pé da oliveira, a azeitona, não era apenas moída pelo peso da pedra, mas também triturada e esmagados nos movimentos circulares. E só assim era extraído o mais puro óleo, da mais alta qualidade, e se aproveitava tudo que aquela fruta podia dar. Então a cruz, que parecia fraqueza, cruz que expõe, cruz que parecia maldição, no conceito da época, porque hoje Jesus ressignificou a cruz,
Mas na época a cruz era sinônimo de vergonha, escárnio, perda, ausência de graça, ausência de brilho, ausência de poder. O hoje, na verdade, é totalmente o inverso do que estamos buscando. Hoje a cruz nos incomoda, porque ela vai totalmente na contramão de tudo que queremos viver. A cruz é a resposta de Deus, que se contrapõe a tudo que buscamos. Nós buscamos poder, sucesso, reconhecimento, facilidade, comodidade, aplausos, mas a cruz vem nos levar na contramão de tudo isso. E entenda que tudo nos coloca na contramão da cruz, mesmo que pareça legal, bacana, válido, bíblico, não vem de Deus. Porque Jesus mandou que tomássemos nossa cruz e o seguíssemos. Assim como Jesus repreende Satanás, mesmo depois de Pedro ter sido usado por Deus para responder quem ele era, mas logo em seguida Satanás usa a boca de Pedro tentando impedir Jesus de seguir a cruz. Mateus 16, 22. Mas logo em seguida, quando Jesus começa a falar sobre sua morte e sofrimento, Pedro tenta impedir. Isso nunca te acontecerá. Mateus 16, 23. E então Jesus responde com firmeza: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A verdade é que nos ensinaram a orar para evitar o inevitável. Nos ensinaram a clamar para nos livrar daquilo que precisamos passar. A grande verdade da vida cristã não é se a nossa vida vai ser confortável ou não, mas sim onde encontramos esse conforto. Onde está nossa esperança? Onde encontramos força? E a nossa vida deve ser focada no propósito no qual Deus tem para nós. Mas, infelizmente, no presente século, a palavra propósito está vinculada a sucesso, riqueza, conquistas, sendo que o propósito que deveria estar em nosso coração deveria ser a vontade de Deus para conosco. Mudamos o foco. Deus virou apenas um meio de conseguirmos aquilo que queremos. Não se trata mais dele, mas sim de nós e nosso querer. Não estou falando que devemos buscar o sofrimento, não é nada disso. Mas se passarmos por algo desse tipo, não murmure, não corra desesperado, mas entenda o propósito. Busque o que Deus quer nos ensinar e onde quer nos levar. Talvez seja a oportunidade que Deus está lhe dando para extrair o mais puro óleo, a mais pura unção, para realizar o propósito em sua vida, em você e através de você.